Meu nome é Giovana e hoje eu vim gravar um vídeo nesse canal que eu provavelmente vou abrir agora. E esse canal já teve vários esboços de piloto, mas ele nunca teve um real piloto. E hoje eu acho que eu quero fazer isso acontecer de fato. Eu não sei se um podcast, eu não sei se um vídeo no YouTube. Eu tenho muito medo de me expor, mas eu gosto da ideia de que a gente não pode guardar tudo que a gente tem. Essa parada de fazer vídeo pra internet é, assim, quem teve o time, fez e tal, pra ganhar dinheiro. Mas pra mim, no caso, é só uma forma de desabafar, porque eu tenho muita dificuldade de falar diretamente pras pessoas. E eu não gosto nem de pensar muito que vai ter muita gente ouvindo ou vendo isso que eu tô falando, mas eu acho importante, mais como uma forma de tirar da voz as coisas que incomodam. Eu aprendi a ser muito bem articulada, então a gente vai aprendendo com a vida que a gente tem que falar as coisas que a gente precisa falar dentro do limite que a gente precisa falar. Enfim, minha gata vai aparecer aqui agora. Essa é a Bel. Eu me chamo, né, novamente Giovana. Eu tenho 24 anos. Eu moro em Goiânia. E eu sou noiva, tenho 2 gatos. Sou professora. Trabalho também como editora. Pedagógica, né? Uma parte pedagógica de revisão numa editora. E a verdade, o tema maior que eu quero abordar aqui é a pauta crescer, né? Eu vi isso na internet esses dias, fiquei pensando que quando a gente era criança, pelo menos pra mim, a gente tinha a certeza, né? De que quando a gente crescesse, as coisas seriam muito mais fáceis quando a gente era criança. Eu não sei vocês, mas na minha adolescência foi muito difícil. E conforme eu fui crescendo, eu fui pensando que ia melhorar. Obviamente, eu ia ficar uma adulta melhor, eu ia ter um pouco mais de maturidade que eu tinha, enfim. Eu ia começar a trabalhar, ia ter minha independência, etc. Tudo isso acontece quando você cresce, obviamente. Mas a que custo também, né? Eu tava pensando que a saúde mental, ela tem um preço, né? Não é barata. Eu tenho um transtorno, né? Eu sou bipolar tipo 1. E é muito difícil quando você tem que se esforçar muito para que você tenha bons resultados na vida, tendo um transtorno que te impede de pensar direito. E aí nisso eu faço o possível, né, medicações, tratamentos, para não deixar que isso atinja outros aspectos da minha vida além do que cabe ao transtorno, né? Mas o que eu tava pensando no final de tudo, que eu acho que vai ser o tema desse episódio, por que a gente não se dá a devida insignificância, né? Essa semana eu pensei muito que eu ia ficar sem amigos, porque eu tô com poucos amigos, e todos esses poucos amigos, que esse é o fardo da vida adulta, né? Você leva poucos amigos. Todos esses poucos amigos, eles estão em momentos distintos, né, da vida, vivendo outras coisas, uns um pouco mais em etapas que eu já passei, outros em etapas que eu ainda vou passar. E todos eles, assim, alguns sintonizados, mas a maioria vivendo, óbvio, a sua própria vida, né? E às vezes eu me vejo me colocando no centro da vida das outras pessoas. E eu não sei por que isso acontece, na verdade, né? Eu me sinto muito mal depois que eu reparo que eu fiz isso, né? Que eu cheguei à situação de, nossa, eu acho que eu sou o centro da vida dessa pessoa. E às vezes eu acho. Às vezes eu acho que a vida daquela pessoa também gira em torno de mim. Porque na minha própria vida eu sou a protagonista, né? E eles são a participação especial e vice-versa. E aí eu tenho um amigo que eu sofro muito com a existência dele no geral. Nós somos conhecidos desde adolescentes. E como eu disse, na adolescência eu passei por momentos muito difíceis. E esse amigo foi um amigo que ficou comigo até eu não aguentar mais, né? Até eu chegar no momento que eu estipulei, olha, estamos em momentos difíceis e diferentes da vida. Isso foi
quase 5 anos depois que a gente se conheceu. E eu mudei de estado, ele ficou no estado que eu morava, enfim, era uma amizade um pouco mais distante do que de quando a gente tinha se conhecido. E desde então, a gente não tem a mesma proximidade, mas isso faz muita diferença, porque eu vivo muito naquela pessoa que me ajudou. E esse medo de perder as pessoas que me ajudaram e me sentir muito culpada por não ser totalmente recíproco à ajuda que eu recebi daquelas pessoas, me deixa muito desestabilizada, né? E aí eu começo a pensar que eu não vou me encaixar mais em nenhum tipo de amizade. Que todas as amizades que eu vou ter em algum momento vão me abandonar por algum motivo especial ou não. Esse ano eu consegui um contato de novo com ele, apesar de tentar outras vezes, e todas as vezes ele vem, aparece, some, aparece, some, aparece. E nisso eu falei pra mim mesma que eu não ia colocar tantas expectativas, e ele também foi muito aberto em dizer que não coloque expectativas. Mas novamente eu precisei me despedir dele, e aí eu faço todo um processo de luto quando eu tenho que me despedir, porque essa pessoa precisa morrer pra mim. Porque eu sou uma pessoa muito empática, apesar da minha empatia ficar sendo construída diariamente, de que aquela pessoa eu devo a vida. E não é bem assim. A gente se ajudou mutuamente em diversos momentos da vida. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa não sente minha falta como eu sinto dela? Será que essa pessoa não se importa tanto comigo como eu... Gente, será que em algum momento a gente realmente é amigo? Será que essa pessoa mente pra mim como ela se sente? Como ela se sente em relação a mim? E aí hoje, deitada na minha cama, vendo rios, eu tive esse insight de por que eu não me dou a devida insignificância na vida das pessoas? Fica aí, essa pergunta jogada aí no ar. Por que eu acho que eu sou tão importante na vida de alguém, a ponto daquela pessoa parar a vida dela que é totalmente diferente de quando eu conheci, que tá passando por um momento totalmente diferente, pra atender a minha demanda emocional, de presença, de conversa. E eu cheguei à conclusão que isso são inseguranças que a gente vai trazendo da vida da gente. E que é sempre bom trabalhar interiormente de que a gente faz a diferença na vida da pessoa até onde ela quer. Dali em diante, é dela, não é mais meu, não é mais responsabilidade minha, eu não posso mais fazer nada. E também não posso mais querer tanto daquela outra pessoa, não porque talvez ela não esteja disposta, mas é porque eu não caibo mais naquele espaço daquela vida. Dolorido demais, né? Principalmente quando a gente tá focado em querer reconstruir as coisas. Mas às vezes a gente só não cabe ali. E qual a dificuldade que a gente tem, às vezes, de nos retirarmos de lugares onde a gente não cabe mais. E não caber mais é dolorido também. Porque a gente faz de tudo pra caber. Né? É como se eu quisesse colocar um sapato dentro de uma caixa que não foi feita pra ele, já coube. Um pé, né? Uma criança, já coube. Hoje não cabe mais. E aí, o mais difícil de tudo isso é a gente quer aquele sapato. A gente quer muito estar com aquele sapato. Ao invés de a gente ir procurar sapatos parecidos, maiores, que caibam, que queiram vender pra gente, a gente quer aquele sapato. E um grande amigo meu fala pra mim assim, você parece um cavalo, ele me chamou de burrinho, mas eu vou diminuir pra cavalo, que não está amarrado num poste e que tem uma grama verde do lado pra comer o tanto que quiser, mas você quer aquela cenourinha que vem, te alimenta de 1 em 1 ano, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 meses. É como se aquela cenourinha fosse a única coisa que você tem. Às vezes você tem que tacar o foda-se pra aquela cenourinha e comer sua grama em paz. E aí quando você encher da sua grama, você vai ver que aquela cenoura às vezes não vai fazer nem diferença a hora que aparecer. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu não sou um burro e eu não como cenoura. Mas faz total sentido. Porque eu tenho muitos amigos. E muitos que fazem muita questão de estar dentro da minha vida.
muitos amigos que fazem questão de estar perto de mim, de estarem compartilhando a vida comigo, de me ajudarem. Esses dias eu bati o meu carro, meu melhor amigo foi e ficou até meia-noite comigo na rua, esperando e tal, me aconselhando, me oferecendo coisas para que a gente possa rifar, para arrumar o meu carro e etc. E pra mim, a amizade mora exatamente aí. E esse meu amigo começou a viver um novo momento da vida dele. E aí essa insegurança de que, nossa, eu vou perder esse amigo também. Ela começou a bater e aí eu tive esses insights de que as pessoas estarão na minha vida, comigo, perto de mim, até onde couber. E tá tudo bem. E a vida não vai acabar por isso. Eu vou conhecer novas pessoas vão se dedicar pra estar na minha vida, eu vou me dedicar pra estar na vida delas. Antigamente eu não dava muita moral pros meus amigos mesmo, não fazia muita questão de mantê-los, de construir, de alimentar, de entender que uma relação de amizade é muito parecida com a relação de relacionamento. Você tem que cultivar, você tem que se dedicar também, né? E eu faço muito isso, né? Eu tenho o costume de dizer que eu me apaixono por todos os meus amigos. E essa paixão que eu vivo intensa sobre os meus amigos e minhas amigas faz com que eu queira conquistá-los todos os dias. E aí aos poucos eu vou amando eles. E aí o amor ele vai ficando menos intenso, né? Ele vai ficando mais estável. E aí a estabilidade também me assusta, porque eu sou uma pessoa totalmente instável. Mas quando chega a estabilidade, eu preciso vê-la com bons olhos. E no fim das contas é isso, né? Eu acho que esse piloto é mais para eu trazer a ideia de que eu não preciso me dar tanto, porque eu sendo como eu sou, as pessoas que querem estar perto de mim estarão, dando a abertura que eu dou às pessoas que querem estar perto estarão, e que no final das contas eu não sou um burrinho de cenoura. Eu acho que é isso. E aí a gente vai vendo os próximos, né? Não parece, mas eu falei por um total de quase 15 minutos. Pasme. E eu falo muito. Então talvez isso vire mais um podcast do que um vídeo no YouTube. Mas não é fácil para poder fazer todo esse movimento de começar coisas novas, né? E eu preciso pensar que às vezes é necessário começar o novo assustador e deixar o pra trás. E a gente se apega muito pra trás, porque pra trás a gente pensa que tem controle do que já aconteceu, que já conhece o que já aconteceu, mas se a gente não é nem o mesmo de ontem, quem dirá o de 10 anos atrás, né? Então, o que eu acho que eu posso deixar maior assim nesse piloto é quando você se sentir um burrinho de cenoura, olha pro lado, pros dois lados, pra ver sua corda solta e sua grama verde. Acho que esse é o melhor do conselho que alguém podia ter me dado, apesar de me chamar de burro. E é isso. Eu ainda não tenho nome pra esse poll de vídeo, né? E eu também não sei quando que ele vai pro ar. Mas eu tenho intenção de deixar ele pro ar. E provavelmente, aí eu já não sei também, não depende só de mim, eu também vou ter um outro podcast com o meu amigo. E esse é maneiro, esse é menos profundo do que o que eu pretendo trazer aqui. Mas apesar de tudo, eu acho que a gente pode construir essa conexão distante com relações, né? Relações parecidas. E aí você pode deixar aí pra mim se você tem algum tema, se você acha que é pertinente o que eu falei. E se você acha que você também é um burrinho de cenoura e precisa olhar melhor pros seus dois lados. Um beijo. Bom final de semana.